Quando você ouve falar de um programa que promete colocar dinheiro diretamente na mão dos jovens assim que terminam o ensino médio, naturalmente, espera-se algo revolucionário, certo? Que ideia fantástica! Muitos devem ter pensado. Mas, e se eu te contar que até agora ninguém viu a cor desse dinheiro? Sim, é isso mesmo. O programa Pé de Meia, que deveria beneficiar os formandos com um incentivo financeiro, acabou virando um verdadeiro enigma. A pergunta que não quer calar: onde foi parar essa grana toda? Investigações apontam que cerca de 35 milhões de reais destinados a ajudar esses alunos não apenas desapareceram, mas foram desviados para a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a famosa OEI. E detalhe, esse redirecionamento milionário aconteceu completamente fora dos trâmites legais de licitação. Isso levanta uma enorme bandeira vermelha. Será isso apenas um descuido ou estamos falando de má-fé? Agora, vamos colocar a mão na consciência. Como não se indignar com uma situação dessas? Imagine quantos estudantes poderiam estar agora com esse dinheiro em mãos, iniciando seus projetos de vida adulta um pouco mais aliviados financeiramente. Quantos não poderiam estar pagando a primeira semestralidade da faculdade, investindo em cursos profissionalizantes, ou até mesmo dando entrada em um pequeno negócio? No entanto, até o momento, a falta de uma lista de beneficiários reais torna tudo ainda mais suspeito. O impacto dessa falta de transparência e desvio de recursos é profundo e duradouro. Esse dinheiro que evaporou do programa Pé de Meia poderia significar um futuro um pouco mais promissor para muitos jovens. Em vez disso, essa mistura tóxica de promessas vazias e recursos desaparecidos só nos deixa com uma certeza: aqueles que deveriam estar sendo ajudados são os mesmos que estão sendo esquecidos. Com tantas questões em aberto e o programa balançando na corda bamba, fica a reflexão: quem realmente está lucrando com esses programas e qual será o futuro da nossa educação se as promessas continuarem sendo apenas palavras ao vento? A Organização dos Estados Ibero-Americanos, mais conhecida pela sua sigla OEI, era para ser um farol de cooperação e desenvolvimento educacional. Contudo, tem se mostrado mais como uma caixa preta de transações financeiras duvidosas. É motivo de grande preocupação quando descobrimos que somas volumosas de dinheiro do governo brasileiro são sistematicamente enviadas para essa organização sem o devido processo de licitação. Foi revelado que apenas do programa Pé de Meia, cerca de 35 milhões de reais foram diretamente desviados para a OEI. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Documentos indicam que, ao todo, cerca de 600 milhões de reais foram transferidos para a OEI em diversas ocasiões, todos sem licitação. Esses montantes incluem, por exemplo, contratos milionários para a organização de eventos internacionais, como a COP30, além de supostas melhorias na educação brasileira. Diante de tal cenário, uma pergunta grita por resposta: por que uma organização como a OEI recebe tantos recursos do erário brasileiro sem a devida fiscalização e controle? É perturbador pensar que verbas tão significativas possam estar sendo administradas sem os cuidados necessários, criando um ambiente fértil para o mau uso e até corrupção. A falta de fiscalização e o desvio de fundos sem licitações apropriadas para contratos com a OEI representam não somente uma falha colossal na governança pública, mas também um ato de traição contra os princípios de transparência e integridade que deveriam orientar todas as operações com dinheiro público. Esse descaso gera uma profunda desconfiança sobre como esses recursos estão sendo efetivamente utilizados e qual o impacto real desses investimentos na sociedade. Com cada real indevidamente deslocado, a educação e o desenvolvimento do Brasil levam um golpe, prejudicando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. A questão que se impõe é clara: como continuar permitindo que tais atos de irresponsabilidade aconteçam sem que haja consequências significativas? É crucial que essa falta de responsabilidade seja confrontada, exigindo-se respostas e, acima de tudo, ações que reestabeleçam a ordem e a justiça no manejo dos fundos públicos. Dentro do cenário turbulento de desvios e contratos sem licitação que envolvem a Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, duas figuras se destacam notoriamente por sua proximidade com o poder e a capacidade de influenciar decisões de bastidores: Janja,
a esposa do presidente Lula, e Camilo Santana, ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação. Estes personagens ocupam um lugar central nas discussões sobre o manuseio de fundos públicos, sendo frequentemente mencionados como atores-chave no redirecionamento de recursos para a OEI. Janja e Camilo Santana não apenas têm uma participação ativa na gestão dessas questões, mas também estão diretamente ligados às operações que facilitaram a transferência de grandes somas de dinheiro público para a OEI. A relação de Janja com a organização, em particular, é apontada como um possível canal para a promoção de interesses particulares disfarçados de cooperação internacional. Por outro lado, Camilo Santana é percebido como um facilitador desses acordos, utilizando sua influência política para orquestrar os repasses sem o devido escrutínio público. Diante dessas conexões, surgem questionamentos cruciais. O que Janja e Camilo realmente ganham com essa proximidade com a OEI? Estão suas ações verdadeiramente alinhadas com o interesse público? Ou existem benefícios ocultos e agendas pessoais sendo servidas? Essas perguntas são essenciais para compreender se os envolvimentos de ambas as figuras são benéficos para o país ou se há motivações pessoais e políticas questionáveis influenciando suas decisões. A revelação dessas conexões desencadeou uma série de reações, tanto da oposição quanto da mídia e da sociedade civil. A oposição tem utilizado essas informações para exigir maior transparência e a realização de investigações mais profundas. O escrutínio público sobre a integridade dessas transações tem crescido, com clamores por uma explicação clara e responsabilização dos envolvidos. É imprescindível que as investigações sejam conduzidas de maneira rigorosa, para que a verdade seja esclarecida e, se forem identificadas irregularidades, que medidas apropriadas sejam tomadas para corrigir os desvios e restaurar a confiança nas instituições públicas brasileiras. A integridade da gestão de recursos públicos não é apenas uma questão de legalidade, mas também de legitimidade do governo perante seus cidadãos. A recente revelação de possíveis desvios de fundos para a Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, e a implicação de figuras importantes do governo em esquemas questionáveis de corrupção causaram uma onda de indignação generalizada entre os cidadãos brasileiros. A transparência, um pilar essencial de qualquer democracia, parece estar sob ameaça, e a percepção de falhas no sistema levou a protestos e a uma demanda contínua por respostas claras e ações concretas, tanto da mídia quanto do público. A oposição, aproveitando a situação, tem sido particularmente vocal, utilizando essas descobertas como munição para impulsionar uma campanha mais ampla por maior fiscalização e controle sobre os gastos do governo. No parlamento, surgiram pedidos por investigações formais e sessões especiais para debater as implicações desses desvios e explorar novos mecanismos que assegurem a integridade dos fundos públicos. A mobilização não se limita aos corredores do Congresso. Há um chamado crescente para que a sociedade civil se envolva e exija transparência e responsabilidade. Este é, sem dúvida, um momento crítico para a vigilância cidadã. A questão que se coloca é: vamos ficar de braços cruzados enquanto o futuro da nossa educação e integridade política estão sendo comprometidos? Este questionamento deve ecoar por toda a sociedade, incentivando cada indivíduo a entender o poder e a responsabilidade de exigir contas dos representantes eleitos. A necessidade de participação ativa na política nunca foi tão crítica como agora, e aceitar qualquer coisa menos que total transparência seria uma falha com as futuras gerações. Diante desses desafios, o chamado à ação é inequívoco. Não podemos mais tolerar a corrupção e a obscuridade que tem drenado recursos vitais, que deveriam estar sendo utilizados para melhorar a vida dos brasileiros. É imperativo exigir mudanças, participar mais efetivamente da política e recusar desculpas insuficientes ou soluções de curto prazo. Precisamos de uma reforma real e duradoura que restaure a integridade ao nosso sistema político. Será que vamos esperar o próximo escândalo ou vamos agir agora para garantir um futuro melhor? Esta é a pergunta que cada um de nós deve fazer. A resposta a esta pergunta determinará o tipo de país que deixaremos para as próximas gerações. Está na hora de agir, de levantar a voz e assegurar que nosso futuro coletivo
seja construído sobre fundamentos de justiça, igualdade e transparência. E aí, gostou de encarar a realidade de frente? Então não esquece de deixar aquele like para fortalecer. E se ainda não está inscrito, corre lá e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Aqui a gente não passa pano, a gente passa a real. Fica ligado que sempre tem mais. Até a próxima, galera!